Tô um pouco nervosa porque essa é a primeira vez que eu vou falar disso abertamente, que não seja por círculo de pessoas assim da minha igreja, da minha família, etc. Mas esse é um assunto de extrema urgência e que hoje muitos cristãos têm enfrentado. Sinto que é a hora que o Senhor deseja que eu compartilhe. Aqui nesse vídeo eu tô com um santo temor. Eu não sou psicóloga, médico, nada assim. Eu sou apenas uma filha amada de Deus, que passou por dificuldades emocionais na alma, na mente, assim como você, que é pecadora, assim como você, mas que ama o Senhor Jesus e que através do Espírito Santo que conduziu, conseguiu vencer a ansiedade. Você quer isso para sua vida? Você tem passado por ansiedade, princípios de ansiedade, depressão, pânico e etc. Você é cristão, cristã, e você pensa, poxa, eu sou cristão, por que eu estou passando por isso? Será que Jesus não é suficiente? A Bíblia não é suficiente para me curar? E eu vou te dizer, é suficiente. Jesus é suficiente para você ter a sua cura. A Bíblia é suficiente. E aqui eu vou falar de uma abordagem bíblica cristã, não médica. Eu sou apenas uma aconselhadora bíblica que estou trazendo para você hoje a visão bíblica de Deus e como eu venci, a minha experiência pessoal, mas que já ajudou outras pessoas também em crises de ansiedade, em momentos muito difíceis. Eu vi, porque é o que a Bíblia fala, são coisas que a Bíblia vai nos dizer. E eu posso provar na minha vida e na vida de outras pessoas que a Bíblia e Cristo foi suficiente. Mas eu não estou ditando nenhuma regra. Se você quiser e precisa procurar um médico, vá, né? Isso é entre você e Deus. Mas eu vou te dizer o que eu fiz e qual caminho eu segui. E se você quer isso também, fica nesse vídeo até o final, pois o Senhor tem pepitas preciosas para sua vida. Há alguns anos atrás, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque você começa a sentir sintomas físicos no seu corpo, literalmente. E isso muda para pessoa para pessoa bastante. Mas o que eu sentia uma profunda angústia. E doía assim mesmo o peito, sabe? Doía como se algo terrível fosse acontecer. Eu começava a tremer. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sou cristã desde que eu me entendo por gente. A filha de pastor, esposa de pastor, estava liderando uma igreja ao lado do meu esposo, né? Eu orava, eu fazia meu devocional diário na palavra e aparentemente tudo estava bem. Então eu não sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes isso acontece. Você não tem nada catastrófico assim acontecendo. Eu não estou falando aqui da tristeza normal, da ansiedade normal. Você está ansioso porque vai fazer a prova do vestibular. Isso é normal. Tô triste porque alguém que eu amo morreu. Isso é luto, isso é normal. A crise de ansiedade, ela vem para muitas pessoas que, quando você para, você nem sabe por que você está sentindo isso. E isso é completamente normal. Geralmente, quando a crise de ansiedade vem, ela é uma manifestação externa no corpo de algo que está com um problema lá na alma, um problema mais profundo. E apenas com a ajuda do Espírito Santo é que vai trazer à luz. Geralmente a gente não sabe, eu não sabia o que estava acontecendo. E foi ali, naquele momento, que o Senhor me ajudou aos poucos, a tomar passos necessários para trazer à luz. O Senhor, com a ajuda do meu esposo, meu pastor, meu conselheiro também, que me discipula, né, que é o meu marido. O meu esposo me ajudou muito, me deu dicas preciosas e ali orou comigo. E juntos foi um processo, gente. O processo para vencer a ansiedade o nome já diz, um processo. Você vai precisar caminhar, decidir e tomar passos necessários para que isso aconteça. Uma reflexão que eu faço para você você pode e deve procurar médicos, porque existem coisas específicas que às vezes eu já estive triste, momentos porque a minha vitamina D, por exemplo, estava extremamente baixa. Então foi um exame de sangue que eu descobri. Então faça isso. Mais uma coisa que eu quero fazer você refletir: se você é cristão, se você não é cristão, esse vídeo aqui não é para você. Esse aqui é um vídeo para pessoas cristãs. Se você é cristão de verdade, você entregou sua vida a Jesus para ele ser o seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo do próprio Deus habitando dentro de você. Você tem noção que é o Espírito do Deus que criou o universo, as galáxias, os planetas, habitando dentro de você? Você acha que esse Espírito é fraco ou incapaz de curar e trazer à tona aquilo que está dentro de você? Ele é capaz de trazer à luz. Sim, outras pessoas podem ajudar, com certeza, mas no fundo,
Quem vai lhe ajudar para você, cristão, é o Espírito Santo trazendo à luz aquilo que está dentro. Qual ferida tá? Porque se você tá com pânico, ansiedade, depressão, muitas coisas, existiu algo lá no seu coração, algo que não foi curado, que não foi cicatrizado, uma ferida que precisa ser curada. E às vezes o Senhor permite que essas feridas venham à tona para que nós encontremos a cura definitiva. E eu vou te falar o que eu fiz. Depois da primeira crise de ansiedade, vieram outras e outras e outras, e aquilo é desesperador. Você pensa assim, meu Deus, que angústia terrível, que vontade de literalmente sumir. E a primeira coisa que eu fiz com o auxílio do meu esposo foi tomar uma decisão. Quando no momento de desespero, a pior coisa é você se entregar. É você simplesmente se entregar àquilo que você está sentindo, pensando. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Porque isso vai virar bola de neve e você vai cada vez mais se afundar, se afundar, se afundar. Se você, logo nas primeiras crises de ansiedade, nas primeiras crises de pânico, etc., você pensar, eu vou tomar uma decisão agora, antes que piore, é muito melhor. E foi isso que eu fiz, isso me ajudou bastante. Porque quanto mais cedo você toma uma decisão e age, é melhor. Um autor de um livro que eu gosto muito, ele nem é cristão, ele é um psicólogo, é o Jordan Peterson. Ele é um psicólogo canadense. Ele tem um livro 12 regras para a vida, muito bom. E uma das coisas que ele fala é que só de você, para você que tem, ele estava falando sobre pessoas que têm crise de pânico, ataque de pânico, só de você tomar, quando o paciente dele, só dele tomar uma decisão de fazer algo sobre, toda vez que me der essa crise de pânico, a partir de amanhã eu vou dar mais um passo. É só um exemplo aqui, bem genérico, mas só do paciente tomar uma decisão, sair do consultório com uma decisão tomada, essa pessoa já ficava bem, já melhorava. Já melhora a depressão, já melhora a ansiedade. Então, só de tu tomar uma decisão, porque isso gera hormônios no seu corpo que vão te ajudar já a ficar feliz na hora. Então, tomar uma decisão. Lembro que meu marido ali comigo, no momento da crise, ele me ajudou a tomar uma decisão e ali eu entendi. Nós somos cristãos, acreditamos em guerra espiritual, existe uma batalha espiritual, existem anjos e demônios. O Satanás, ele quer a nossa alma, ele quer nos parar, ele veio para matar, roubar, destruir. Então a gente precisa se posicionar e entender que é uma batalha espiritual, é guerra espiritual. E nós precisamos nos posicionar. E foi isso que eu fiz. Ali naquele dia eu tomei decisões, que eu ia ficar em um mês. Eu ia fazer várias coisas que são os próximos passos que eu vou falar para vocês, mas a primeira coisa foi tomar uma decisão. E só daquele dia a crise foi passando, sabe? Na hora foi passando a tremedeira, foi passando a falta de ar, etc. Foi passando porque eu tomei uma decisão. Lá no 1 Reis, capítulo 19, Elias estava passando por um momento de tristeza profunda, escondido numa caverna, com uma depressão mesmo. E ali o anjo toca nele e diz, levante-se e come, Elias, sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Até chegar a Horebe, Monte de Deus, lá nos versículos 7 e 8. Elias se levantou, mesmo não querendo. Ele comeu, bebeu, fez o que o anjo pediu e assim foi fortalecido. Então é preciso você se levantar. Eu não sei como você está agora, mas se levante desse lugar. A sua decisão de se levantar é preciso uma decisão. A gente não pode ser guiado por aquilo que a gente está sentindo. Por mais terrível que esteja sendo os seus sentimentos, não seja guiado pelos seus sentimentos, pois eles vão te levar para o buraco. Então, não tá com vontade de sair da cama? Saia mesmo assim. Não tá com vontade de trabalhar? Faça. Tome uma decisão. Se levante, come, beba. E vá até o monte de Deus. E aí, nesse dia, eu declarei guerra. Eu falei, Satanás, tu tá querendo me abater? Pois tu vai ver, porque eu vou entrar em guerra contigo. Guerra no mundo espiritual mesmo. E guerras espirituais são vencidas com armas espirituais, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu fiz foi retirar as minhas redes sociais. Eu falei, vai ser um mês de guerra. Eu vou declarar guerra também. Porque, cara, Satanás já declarou guerra. A gente que tem que se posicionar no campo de batalha, senão a gente vai ser vencido. Porque a guerra já tá, a gente queira ou não. Você queira ou não, você tá na guerra. E aí, eu fiquei 30 dias sem redes sociais, tirei Instagram, YouTube. Então, uma das coisas que eu percebi é como as redes sociais estavam me abatendo na hora. Era um dos motivos por qual estava vindo minhas crises de ansiedade. E, gente, hoje no Brasil, somos um dos países com mais ansiedade no mundo, você sabia disso? Mas também é o país com o maior número de usuários de rede social. Então, as redes sociais estão matando. Por que a nossa geração é mais ansiosa? Por que pessoas que nunca tiveram crise de ansiedade estão tendo?
somos a geração das redes sociais, não tem pra onde fugir, não tem como falar, na minha época não tinha isso. Cara, a essa época agora, eu faço parte dessa geração já, eu já estou na geração das redes sociais. Precisei ligar aqui um pouco a luz, mais porque tá escurecendo. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 6,12 que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me escravize. E muitas vezes as redes sociais nos escravizam, sabe? A gente passa tanto tempo ali, a gente perde tempo. E essa perda de tempo nos gera ansiedade. Pense num dia em que você perdeu muito tempo nas redes sociais. Ou em joguinhos, ou seja lá o que tá te viciando aí no celular. Netflix, doramas, assistindo coisas, séries. Pense num dia que você perdeu muito tempo nisso. No fim da tarde, como agora, vem aquele sentimento de fracasso na vida. De, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Eu sou improdutiva, eu não presto pra nada, e a gente acumula culpa. E é isso que as redes sociais estão fazendo, que o celular, e hoje em dia mais coisas, né, joguinhos no celular, várias coisas que estão nos viciando e tirando nosso tempo. Eu conheci uma jovem que ela ficava o dia inteiro assistindo dorama, a vida dela ficou em volta de doramas. Então o problema não é o dorama em si, mas foi o vício nisso, que você acaba sendo consumido cada vez mais, e aí você não assiste só dorama, você consome conteúdo sobre dorama, você vê vídeo no YouTube sobre dorama, você segue páginas coreanas, e você entra nisso, e no fundo, quando tá só você e seus pensamentos, você começa a se sentir cada vez pior. E aí vem a crise de ansiedade e a gente não sabe por quê. Então, o que tá te viciando? Pensa aí. No meu caso, eram as redes sociais. Era o Netflix, que assistia todo dia. Eu colocava durante o dia a TV pra ligar. E eu vivi uma vida improdutiva. Então, uma das coisas que eu cortei nesses dias foram as redes sociais. Outra coisa, a terceira coisa, é a oração persistente. Se a gente entende que estamos em uma guerra espiritual, a oração é necessária. Ela não é só necessária, como ela é um remédio urgente. Eu entendi, eu não vivi uma vida de oração até então, assim, tão consistente. Eu já estava sendo despertada para isso, pois eu não tinha esse hábito desde a minha infância. Não foi algo que eu praticava sempre, assim. Mas foi a partir daí que eu entendi. A oração para mim é questão de vida ou morte. Eu vou sucumbir à ansiedade, à tristeza, à depressão, etc., se eu não tiver uma vida de oração consistente. Então eu fiz um propósito com Deus em 30 dias, seriam 30 dias de guerra, onde todos os dias eu iria orar por, eu não lembro se era 30 minutos ou era 1 hora na época, eu não lembro exatamente, gente, eu não quero mentir aqui com as minhas palavras, mas fiz um propósito de orar um tempo aí diário. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Eu sei esse versículo decorado, como você pode ver, de tanto que eu já precisei repetir ele para mim mesmo e me lembrar dessas palavras. Se você sofre problema com crise de ansiedade, decora esse versículo. Ele é importante para você, ele é um remédio necessário. A Bíblia vai dar aí o remédio para a ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e ações de graças. A gratidão é importante. Você diariamente você focar naquilo que Deus te deu, porque a ansiedade ela quer focar no que não temos, no que não somos, no que não nos tornamos. Mas seja grato no hoje e ore, fale com o Senhor diariamente, entre em guerra através da oração. Cara, eu vou orar todo dia, faça chuva, faça sol, domingo a domingo, esteja bem, esteja mal, eu vou orar, eu vou tirar um tempo de oração, fechar o meu quarto, eu orar meu Pai que está em secreto, como diz lá em Mateus 6. Faça isso. Eu fiz isso e foi transformador na minha vida. Desde lá, anos atrás, eu não perdi mais o hábito da oração, porque hoje é um remédio necessário na minha vida. A quarta coisa que eu fiz foi uma lavagem na mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, que ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela conhece as intenções do teu coração. Então, lembra que eu falei que às vezes a gente não sabe por que veio essa crise de ansiedade, essa tristeza? Eu não sabia também. E eu entendi que seria através da oração e da palavra de Deus que eu iria entender. Porque a palavra, ela entra e ela penetra e ela nos ajuda a discernir. E eu fiz isso com o tempo ali meditando na palavra diariamente, todos os dias. E por que a quarta coisa eu chamei de lavagem na mente? Porque é necessário você substituir os pensamentos ruins que estão te atormentando, essa guerra no teu pensamento,
por algo bom. Se tu simplesmente disser, eu não quero pensar nisso, cara, Satanás vai colocar outras coisas ruins no lugar. Ou você mesmo vai buscar outras coisas ruins para colocar no lugar. Os maus pensamentos só são vencidos quando a gente substitui por algo bom, que é a palavra de Deus. Por exemplo, você não pode comer bolo de chocolate. Como que tu vai vencer esse não poder comer bolo de chocolate? É falando, eu não posso comer bolo de chocolate, não posso comer bolo de chocolate, não posso comer bolo de chocolate. O que tu tá pensando agora? Tu imaginou um bolo de chocolate? Porque não adianta tu focar nisso. Eu tenho que substituir. Poxa, pense numa comida boa, você fez um prato gostoso, saudável, e você começa a pensar nisso, você substitui. Você precisa substituir. Então, a palavra de Deus, ela precisa entrar para lavar a nossa mente, tirar tudo de ruim que está nela. Como você faz isso na prática? Primeiro, fazendo teu devocional diário, tua meditação. Eu gosto de chamar de meditação na palavra, porque não é só ler a Bíblia. É você pegar aquela palavra e ruminar ela, e tirar lições, decisões diárias daquilo. Então, eu comecei a fazer isso, eu fiz uma decisão que nesses 30 dias também, eu ia fazer isso de domingo a domingo, eu ia meditar na palavra. E eu peguei um livro da Bíblia para ficar mais fácil. Peguei o livro de Romanos. Por que eu escolhi Romanos? Não lembro. Foi no desespero, eu acho. Eu pensei, cara, o livro de Romanos é um livro fala de Jesus bastante, do Evangelho, puro e verdadeiro. Eu vou focar em Romanos. E eu fiz assim. Eu vou memorizar 5 versículos por dia. E essa é outra coisa que você pode fazer. Além de fazer a sua devoção diária, você memorizar as escrituras. É muito importante você memorizar, porque é justamente para preencher. Então eu vou decorar 5 versículos por dia. Eu fui louca mesmo. Thaís, não consigo decorar nenhum. Cara, eu vou decorar um versículo por dia, domingo a domingo, por 30 dias. Faça esse propósito com Deus. Eu fiz. Como eu já decorava, eu já tinha um hábito, na minha igreja, a gente tem um hábito de memorizar bastante a Bíblia. Então, um versículo por dia eu já decorava. Eu fiz um propósito maluco de decorar 5 por dia, pra lavar mesmo a mente. Então, tu não tem tempo nem de pensar besteira, porque tu tá tentando lembrar os versículos que tu decorou. E aí eu colei versículo na geladeira, no espelho, em todo canto pela casa, para conseguir decorar aqueles 5 versículos por dia. Isso me ajudou muito. E se você tá com problema de pensamentos, de tormentos espirituais, se você tá passando por... Tem pessoas que passam por problemas de ouvir vozes, de ouvir manifestações demoníacas mesmo. Experimente lavar a sua mente através da Bíblia, decore versículos e quando precisar, os declare em voz alta. Você vai perceber como isso é poderoso e transformador, pois a Bíblia é poderosa. E a quinta coisa é o jejum. O jejum é uma prática que é ensinado muito errado em muitas igrejas, ou mesmo não ensinado em outras. Mas eu creio que o jejum é bíblico, o jejum é necessário, mas ele não é uma barganha com Deus, algo que eu vou fazer para ter algo, eu vou jejuar para não ter ansiedade. Não é isso. O jejum, ele não é uma moeda de troca. O jejum é um momento de humilhação. Lá em Marcos, capítulo 9, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino, e eles não estavam conseguindo. Aí Jesus vem, chega e consegue expulsar o demônio. E aí os discípulos ficam, Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus responde, lá no versículo 29, essa espécie só sai pelo jejum e oração. Jesus era um homem que jejuava e orava bastante, ele tinha uma comunhão com Deus e através do jejum e da oração, ele se humilhava diante de Deus e ele era o filho de Deus. Ele era o filho de Deus e passou 40 dias no deserto, se preparando para o seu ministério com jejum. E nós não fazemos isso. Eu já entendi em outros momentos de crise de ansiedade, tristeza, etc., a importância do jejum para eu me auto-humilhar. O jejum é um momento de auto-humilhação, porque você tira aquilo que é mais essencial para a tua vida, que é a comida. Você pode fazer, por exemplo, fiquei sem rede social, você ficar sem celular. Isso é um propósito bom para se fazer, mas isso não é jejum, porque o celular tu consegue viver sem. TV, fazer o jejum de TV. Não, TV tu consegue viver sem. Mas comida a gente não consegue viver sem. Quando a gente tira aquilo que é o mais básico para nossa existência, isso nos humilha muito. A nossa carne fica fraquinha. A gente fica mais sensível à palavra de Deus, à voz de Deus. Então o jejum alinhado, ele não vem sozinho. Não é um propósito sozinho que tu faz. Alinhado a todas essas coisas que eu falei. A palavra de Deus, a oração, a meditação da palavra. Tudo isso. O jejum é poderoso, meus amigos. E pode ser o que está faltando para você vencer definitivamente isso aí. Porque tem coisas, tem espécies, tem tormentos espirituais que só vão sair com o jejum, através do jejum e da oração. Não é simplesmente ficar sem comer, porque jejum sem oração é dieta. É jejum
com oração, com Bíblia, com palavra, entrando na tua mente, substituindo aquela fome de comida por fome de Deus, pelo pão da palavra de Deus. Então, nesses 30 dias aí, já fiz um jejum uma vez por semana, por exemplo. Se você nunca fez jejum, você pode fazer de 12, começar com pouco, né, com poucas horas. No início, quando eu estava começando a fazer jejum, comecei com poucas horas. Então, essas 5 coisas foram muito importantes na minha vida, gente, para eu vencer a ansiedade. Essa é a minha história. Eu não sou psicóloga, não tô mandando você fazer nada, você faz se você quiser. Mas eu tenho certeza que vão te ajudar. E eu vou te dar uma dica bônus agora, que eu nem falei. Eu não sei nem se é YouTube, que eu nem dei a dica lá no início. Mas é sério, essa aqui é a dica bônus. Beleza, Thaís, isso aqui é o que eu faço a longo prazo, né? Isso aqui demora, isso aqui é o processo que tu vai fazer. Isso dura 1 mês, 40 dias, 2 meses, 3 meses. A vida toda até. Mas o que fazer na hora? Eu tô tendo crise de ansiedade agora. O que eu faço, Thaís? Tô tendo neste exato momento uma crise de ansiedade. O que eu faço? E essa dica aqui vai ser infalível para você, se você praticar do jeito certo. Que é a afirmação em voz alta. Você afirmar verdades bíblicas em alta voz. É importante você falar com a sua boca, não apenas com o pensamento, mas com a boca. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A gente muitas vezes usa isso só pro ruim. Olha, cuidado com o que tu diz, porque a língua tem poder de vida e de morte. Mas vamos usar pro bom. A língua tem poder de vida, meus amigos. E se você usá-la para o bem, você vai comer bons frutos. E a língua sendo usada nesse momento da crise é muito essencial. Eu lembro que nessas primeiras crises eu começava a declarar, sabe? Você tá ali tremendo, você tá dizendo aquele desespero, com um fato de dor no peito, sei lá. Declare em voz alta: eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Declare 200 vezes se necessário. Eu sou filha amada de Deus. O que eu tô sentindo não me define. Eu não vou morrer. Porque dá aquela sensação de que você vai morrer, né? Não, eu não vou morrer. Eu sou filha amada de Deus. O Senhor tá comigo. O Senhor tá comigo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O que me define... esse sentimento não me define. O que me define é o sangue de Jesus na cruz por mim. Jesus me ama. Jesus me ama. Declara em voz alta. Por que em voz alta é importante? Para tirar... Porque os nossos pensamentos falam, meus amigos. E quando a gente fala em voz alta, a gente cala a voz da nossa mente que está querendo nos enganar. Então, declara em voz alta. Não é uma declaração coach, tá, gente? É verdade da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia fala. Por exemplo, Filipenses 4:8. Já teve momentos que eu declarei, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, etc, etc, que o versículo é grande. Seja isso que ocupe o meu pensamento agora, em nome de Jesus. Declarar isso em voz alta. Os anjos e os demônios ouvem, o mundo espiritual ouve, e a palavra de Deus ali blinda a sua mente. Declare versículos, mas se você não lembrar de versículos na hora, declare verdades bíblicas que vêm na sua mente. Eu sou filha amada de Deus. No momento de desespero, Deus não lembrou de versículo nenhum, mas declare: eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus, e é só isso que importa nesse momento. E se você, meu amigo, tem algum pecado escondido, se tem algo lá no fundo do seu coração durante esse tempo, se arrependa, peça perdão de quem você tem que pedir, mágoas do seu coração, sabe? Resolva pendências, mesmo que você ache assim, isso eu já superei. Provavelmente você não superou, e isso está vindo à tona agora através da crise de ansiedade. Às vezes tem coisas, tem pecados que a gente esconde, às vezes tem mágoas que a gente guarda e que a gente não entende, né? Isso aconteceu comigo. Às vezes eu não entendo por que que eu tô sentindo isso, quando na verdade era um pecado que estava lá no fundo do meu coração, eu não lembrava, era uma mágoa, era algo que eu nunca confessei, algo que eu nunca falei para alguém. Então use esse tempo, sabe? Eu usei esse tempo para consertar coisas que estavam guardadas no passado, feridas que eu deixei e que eu achei que tinha superado. Então essas coisas são importantes para a gente buscar a Deus sem máscaras, sem acusações do inimigo em nós, e evitar gatilhos de ansiedade. E para terminar esse vídeo, vamos terminar com uma oração? Deixa eu orar por você. Oremos. Senhor, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu não sei pelo que ela está passando, mas eu oro, Senhor, pela cura, Senhor, da sua alma. Se tem alguma ferida na sua alma, Senhor, eu sei que tu podes curar pelo poder do nome de Jesus.
Deus, que tu tragas à luz, Senhor, tudo que está oculto no seu coração, qualquer ferida que precisa ser curada, qualquer pecado que precisa ser confessado, Senhor, qualquer coisa que precisa ser ajustado, consertado dentro do coração dessa pessoa, eu te peço que tu tragas à luz e essa pessoa conserte, Senhor. Eu oro para que ela encontre a cura verdadeira, não a cura superficial, não a cura de remédios, não a cura rápida, mas a cura profunda lá no fundo do seu coração, Deus, que tu encontre lá, Senhor, morada e tu traga cura verdadeira, Senhor. Eu oro para que essa pessoa te busque de todo o coração, busque a tua palavra, Senhor, que tu nos deste de presente, te busque em oração, te busque em jejum, abra mão daquilo que for necessário na sua vida para que ela te busque mais. Essa é a minha oração por essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. E se você assistiu esse vídeo até aqui no final, comenta aqui para mim nos comentários para eu saber que esse vídeo te edificou. Comenta, eu sou filha amada de Deus e a ansiedade não me define. Comente, eu sou filho amado de Deus, sou filha amada de Deus e a ansiedade não me define. Comenta aqui, vamos começar já declarando essa verdade em nossas vidas. E declare isso, essa verdade na sua vida, não só aqui nos comentários, mas na sua vida, todo dia, se precisar. Deus te abençoe.